Kátia, tudo bem com você, Kátia? Tudo bem, Silvana. Que bom, né, que essa semana, assim, muita gente também ligou, e assim, são pessoas que passam por cada coisa, né, Kátia? Tem tanta dúvida, tem tanta gente, tantos problemas, assim. A gente que está fora acha fácil, acha que é fácil resolver, mas quem está passando pelo problema, às vezes, não consegue resolver. Precisa justamente de uma consultoria, de alguém que, né, que tenha experiência como você e que oriente. Que bom que você está aqui. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a vocês também. Então, olha só, gente, nós vamos começando, né, com a Kátia, ela que faz a consultoria jurídica, e as pessoas ligam, fazem as suas perguntas, e a Kátia Pacheco, ela vem nos orientar, tirar as nossas dúvidas, como, por exemplo, hoje ela vai falar um pouquinho, um programa passado, alguns programas passados, nós falamos sobre o DPVAT, e hoje apareceu aí uma outra pergunta referente a esse seguro de carro, e que a Kátia pode orientar também. É o caso do João. Ele estava arrumando o motor do trator e sofreu um acidente. No caso, então, ele estava trabalhando, arrumando o motor do trator, Kátia, e sofreu um acidente. Ele pode requerer o seguro DPVAT? Ele pode. Acontece assim, o trator, o carro e a moto são os veículos automotores que podem receber o seguro DPVAT, excluindo bicicleta e barco, como eu já havia falado no outro programa, né? No caso do João, o que acontece? Ele estava com o motor ligado do trator e ele se machucou. Na verdade, teve até um pedaço, acho que do pé lá, ou da mão lá decepado. E ele daí questiona, porque falaram para ele que ele não tem direito, porque ele não estava andando no trator, ele não estava utilizando o trator. Bom, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência, como eu sempre faço lá no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília, né? E teve uma jurisprudência bem parecida com a dele, que a ministra Nancy, ela justifica assim o voto dela, que, claro, se o motor tivesse desligado e ele tivesse sido atropelado por uma bicicleta, ele não teria direito. Mas no caso, o motor estava ligado, mesmo com o veículo parado, ele foi a causa do acidente. No caso, foi o motor do trator que causou o acidente dele, e no caso dele, como houve um pedaço de mutilação, é aquele teto máximo de R$ 13.500, porque é permanente, né? Ele não vai conseguir ser a mesma pessoa com nenhum tratamento. Então, mesmo que ele possa andar, que ele tenha os movimentos normais, quando há uma mutilação, a indenização é o valor integral, né? Que é os R$ 13.500. Nesse caso, então, o João pode entrar na justiça requerendo, já que foi negado, ele foi lá no posto, ele me falou que ele foi lá no postinho lá da seguradora para fazer o pedido e foi negado. Então, ele pode entrar em juízo, nesse caso ele deve entrar em juízo, porque ele vai ganhar, e mesmo porque o fato do DPVAT não pagar ele, esse valor vai sendo, depois da sentença, corrigido 1% ao mês, que é mais do que uma poupança, né? Então, é até uma poupança forçada que ele vai ter, né, com relação a essa indenização. Mas, sendo causa o veículo, mesmo que esteja parado, cabe a indenização do DPVAT. Agora, Kátia, você sempre estuda muito, você não para de estudar e você sempre se interessa muito pelos seus casos, pelas pessoas que ligam também. Aquela minha amiga, meu amigo que perdeu esse programa onde nós falamos de DPVAT, eu só queria que você desse uma explanada do que é DPVAT, para que as pessoas, de repente, não sabem quem tem direito a receber esse seguro do DPVAT. O DPVAT é assim, todas as pessoas que sofrem acidentes, né, sofrem danos materiais, né, não moral, sofrem danos materiais causados por veículos automotores, que no caso é trator, carro, ônibus, motocicleta, excluindo motocicleta, sim, exclui-se bicicleta e barco, só. Que quando a gente paga o imposto do carro, paga o licenciamento, tem embutido o seguro obrigatório. Seguro, que é o seguro obrigatório. Exatamente. É disso que a gente está falando, que é o DPVAT. Então, mesmo que a pessoa seja atropelada, ela tem direito a receber... Se a pessoa estiver caminhando na calçada e for atropelada por um veículo, moto, carro, ônibus, trator,
ela pode requerer, se for uma bicicleta, daí não, mas nem por um barco, né? Na praia, sim, pode ser atropelada na praia por um barco, daí não tem seguro DPVAT. Mas um jet ski, né, pode, mas o jet ski, a lancha estão fora. Mas no caso, por uma moto, por um veículo, um carro, um ônibus, um caminhão, ou um trator até, qualquer, pode estar andando, não precisa estar no veículo, ela tem direito à indenização. Como que funciona a indenização? Se a pessoa sofre um dano não permanente, há um reembolso, ela vai no hospital, ela vai na clínica, vai lá se tratar, e os remédios também que ela gastar, tudo que tiver na receita médica, né? Ela guarda as notas, então é reembolsável até o valor de R$ 2.700. No caso de morte ou dano permanente, no caso de decepar uma mão, um dedo... Como é o caso do João. Como é o caso do João, que decepou um pedaço, acho que da perna, do pé dele. Ele perdeu uns dedos ali, coitado, né? Mas continua andando, ele está normal, tudo. Nesse caso, é R$ 13.500 que ele tem indenização. Então, o DPVAT tem que pagar, tem que devolver, tem que pagar, no caso dele, vai ter que pagar porque se recusou a pagar porque o trator estava parado. Só que há o entendimento já nos tribunais superiores que não, o causador, desde que o causador seja o veículo, o seguro é para cobrir esses danos. Então, tanto o João ou quem tem interesse em saber um pouco mais do DPVAT ou também requerer o seu DPVAT, tem algum prazo? Se sofreu um acidente há quanto tempo atrás? Quanto tempo ele tem para reclamar? Ele pode reclamar até 1 ano. Até 1 ano. É. E quem que a gente procura para receber o DPVAT? Precisa pegar um advogado, Kátia? Não, você vai dar entrada nos postinhos que tem de atendimento do seguro. Então tá bom. Então, você ficou sabendo um pouquinho mais sobre DPVAT. Obrigada, Kátia. Agora, a gente tem uma situação também diferente. A Márcia, ela sofreu um ataque pelo cachorro do vizinho. Nossa, como acontece isso, né? Ela quer saber se ela pode pedir indenização, Kátia. No caso da Márcia, ela já vai acionar a parte material, né? Mesmo porque o vizinho pagou ali algumas coisinhas só e depois disse que não tinha que pagar mais nada porque já estava tudo certo. Na verdade, ela tem direito a danos materiais e danos morais. Os tribunais superiores, eles entendem que o sofrimento que a pessoa tem ali, pelo sofrimento, o sufoco, o desespero de estar ali sofrendo aquela agressão, aquele ataque do cachorro, isso cabe danos morais. Então, porque o dano moral hoje, todo mundo, eu vou ali na porta do banco e não abriu. Não, daí não cabe, é aborrecimento. Então, hoje, a justiça entende assim que algumas coisas que acontecem na vida da gente é mero aborrecimento, que é corriqueiro. Mas um ataque de um cachorro não é. Aí cabe danos morais também. Então, e as penalidades têm sido um valor muito alto. Tem se dado nos tribunais R$50 mil, R$60 mil de indenização por danos morais, quando há um problema desse de ataque do cachorro. O dono do cachorro é responsável pelo seu animal, ele tem que zelar pela segurança. Se ele quer ter um animal violento, ele tem que ter muita segurança e muito cuidado para que isso não atinja outras pessoas. Então, ele é muito responsável, ele é ciente disso daí, por isso que os tribunais têm dado essa indenização até um valor mais elevado, né? Em média, pelas outras, que é causado por outras situações, mas no caso da morte ou até da agressão de um cachorro, R$60 mil, assim, é normal, a pessoa pode requerer. Mas, Kátia, eu tenho assim, não sei, a gente acabou não falando sobre isso, pode ser que você pode me responder agora, porque assim, o cachorro, ele tem que estar, se ele estiver dentro da propriedade do dono, ou no caso da indenização, eu entendo que se ele estiver fora, na rua, se ele escapou e pegou alguém na rua. Agora, se ele está dentro da propriedade do dono, e vem, por exemplo, porque acontece muito com o carteiro, se vem uma pessoa e entra na propriedade, o cão ataca também, será que tem esse direito? Não. Será que o dono é responsável por ele dentro da propriedade, tem que manter preso o animal, alguma coisa, ou o portão fechado?
no cadeado, sei lá. No caso de atacar uma pessoa que entra na tua casa e o teu cachorro me ataca, eu teria? Não, aí direito? acontece o seguinte, quem tem um cachorro violento, que realmente ataca, ele tem que ter placas, como igualzinho você... O trânsito, tem que avisar. Tem que avisar. Então, ele tem que ter placas e cuidados. Obviamente, ele não vai deixar o portão destrancado da casa dele. Ele é responsável. Ele também, o juiz daí, né, num caso desse, ele vai analisar a responsabilidade do dono do animal. Cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, a pessoa que deixa o portão aberto, né? Na verdade, ele tem que ter uma placa avisando. Se em algumas propriedades há a plaquinha lá, um cachorrinho diz, cão bravo. Porque se uma criança pular o muro de dentro e o cachorro atacar, o dono do cachorro é responsável pelo dano que causar na criança. Porque ele tem que avisar que existe o perigo. Se você põe uma cerca elétrica na tua casa, você tem que avisar que aquela cerca é elétrica. Então, se você põe uma cerca elétrica e não avisa e causa dano a uma pessoa, você é responsável pelo dano causado à pessoa. Mesma coisa o cachorro. Então, você tem que pôr uma plaquinha avisando. Aí, se tiver a plaquinha, se o portão estiver trancado com cadeado e tudo mais, daí sim o juiz vai analisar, obviamente ele vai eximir a culpa do dono do cachorro. Agora, se não tiver placa, o portão estiver destrancado e o cachorro estiver ali, claro que a responsabilidade ele tem, porque se você tem uma coisa muito perigosa, você é responsável por zelar pelas pessoas que podem sofrer dano quanto aquilo. Claro. Você não vai deixar uma chaleira de água quente perto de uma criança, porque a criança vai se machucar. É a mesma coisa. Então tá, olha gente, depois do nosso intervalo, nós temos um assunto assim, bem diferente também. O Marcelo, olha só para você já ficar esperando, né, quando a gente voltar, o Marcelo ele foi investigado por detetive, contratado pela esposa. E ele quer saber se ele pode pedir indenização. Afinal de contas, fuçaram a vida dele, né? Ficaram sabendo tudo. Então, ele quer saber. E logo depois do intervalo, a Kátia Pacheco vai contar pra gente toda essa história e o que o Marcelo... Bem, boa sorte para você, viu? Mas, Kátia, então nós estávamos falando de uma situação diferente. Você sabe que eu sempre tive vontade de entrevistar um detetive. Eu tenho vontade assim, que ele contasse as histórias, o que foi engraçado, o que ele conseguiu. Mas aí eu já notei que sempre que detetives são entrevistados, eles ficam de costa. Eles não podem nem aparecer. Aí agora já veio esse teu cliente aqui e também a tua pesquisa, eu já vi que essa profissão assim, de detetive tem que fazer mais ou menos como a do cachorro. Ele tem que avisar, tem que pôr uma placa. Ele não pode simplesmente ir pesquisando a vida da pessoa. Olha só, o Marcelo ele foi investigado pelo detetive contratado pela esposa dele. E ele quer saber da Kátia. Ele ficou muito bravo, né? O detetive ficou sabendo tudo da vida dele. Então, ele quer saber da Kátia se ele pode pedir indenização. Pode. Pode, Kátia? Pode. Nesse caso, cabe, obviamente, dependendo da exposição, né? Porque você vai ser investigado. Se você for investigado e ninguém souber, não vai ter indenização, porque não tem publicidade. Mas ninguém vai investigar alguém para não ter publicidade daquilo, para não utilizar aquilo por alguma razão. Ou um processo de separação, que geralmente é o motivo da investigação, é uma separação, um divórcio, né? Então, e aí pesquisando o direito do Marcelo, para ver até quanto que ele poderia chegar-se a uma indenização, né? Tem um caso que eu vi aqui do Rio Grande do Sul, que é o contrário, né? A esposa foi investigada pelo marido, mas aí foi uma trama de novela. Essa história até vale a pena comentar aqui. O marido, com o advogado dele, deu queixa na polícia, dizendo que estava sofrendo ameaça de morte para que houvesse autorização judicial, porque a prova só vale quando ela tem autorização judicial, para a escuta telefônica da casa dele. Mas o real motivo era porque a mulher está traindo ele queria pegar as interceptações telefônicas da esposa. Aí o que aconteceu? O advogado dele... Mas ele foi, deu parte, ele mentiu que ele estava sendo ameaçado de morte para conseguir... O juiz deu uma autorização judicial para ele fazer a gravação das chamadas telefônicas da casa dele. Aí o que aconteceu? Nessas chamadas telefônicas, nessas gravações, estava a conversa da esposa dele
com um possível suposto amante. Aí ele utilizou essas gravações, que ele tinha autorização judicial para fazer, mas pelo crime de ameaça, né? Contra a esposa. E mais ainda, ele ainda expôs a esposa publicamente, porque ela era síndica num condomínio que eles moravam, e ele chegou na reunião de síndica, de reunião de síndico, e expôs, tanto que ela foi, inclusive, foi assim... mostrou a rejeitada, prova, mostrou as gravações. foi rejeitada, foi insultada pelos próprios vizinhos. E ela ficou com grave depressão. E isso causou o pedido dela, né? E a condenação foi de R$40 mil contra o advogado. Porque, na verdade, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz dentro da lei. Contra o advogado que utilizou as provas. Porque, assim, se você é investigado, mas aquilo está guardado... para você, ninguém sabe que você tem, ninguém está conhecendo. Não expôs, não colocou na internet. Não cabe dano, porque é teu, né? Agora, se você é investigado e expõe o problema para os outros, dá publicidade e ainda causa dano, que nem causou nela, porque ela ficou com depressão e teve até laudo, tudo, né? Atestando, e realmente, uma pessoa que é exposta, né? E foi ridicularizada publicamente. Né? E foi também, os vizinhos viraram a cara, se afastaram dela, ela perdeu o apoio. Não que ela esteja certa, né? Mas ela foi ela bastante não estava humilhada. certa. Mas a forma como ele fez a situação, então eu estou dizendo, é ilegal. E ela entrou com a ação e recebeu esses R$40 mil de indenização por danos morais contra o advogado que utilizou as provas. Daí eles, não, mas tinha autorização judicial. Tinha autorização judicial, pelo crime de ameaça, deveria ser utilizadas as gravações se houvesse uma ação criminal contra quem estivesse ameaçando. Mas ele não poderia usar uma prova que tem autorização judicial para uma outra situação, para expor, para se divorciar da esposa. Então, ele quis bancar o esperto e se deu mal, né? Porque, na verdade, teve que pagar a indenização. Deu dinheiro para ela. Por danos morais. Mas, no caso do Marcelo, ele foi investigado pelo detetive, mas também a gente não sabe se a esposa expôs ele. Ele foi investigado pelo detetive e ela utilizou as provas, só que ela foi mais ainda irresponsável. Porque ela utilizou as provas sem autorização judicial, né, para divórcio. Então, eu estou alertando isso, que é uma situação corriqueira, porque se vê muito em jornal e classificado, detetive e tal. Quando você vai utilizar, você pode até investigar para saber se você está sendo traído ou não, isso daí você pode. O que você não pode é utilizar as provas. No caso do Marcelo, ele pode pedir no divórcio dele, como ele está sofrendo um divórcio litigioso, né, com a esposa lá, porque ela investigou, e ele tinha mesmo alguma coisa, ele pode pedir nesse divórcio, e vai ser procedente, um pedido de indenização por invasão da privacidade e da intimidade, por violação da intimidade dele, né? Então, porque a pessoa está se sentindo violada, isso faz prova, né? O fato dela ter nos autos lá do divórcio dela os documentos que comprovam o adultério dele, isso é uma invasão da intimidade dele. Então, ela vai sofrer uma indenização, sim, contra ele. Ele vai poder receber. Kátia, você não acredita. Está no finalzinho do programa. A gente ia falar da nossa viagem. Nós viajamos, nós queremos mandar abraço até para a nossa agência de viagem, a Nice Trip. E eu quero contar para você, então, nesses poucos minutos, sobre um destino que até a gente se preparou para falar, a Kátia já conhece, tinha tanta coisa para te contar, mas eu vou falar lá dos maiores atrativos, um dos maiores atrativos turísticos do Rio Grande do Sul, que é a região serrana, Kátia. Referente à hospitalidade, beleza, a boa comida. Agora mesmo, você estava falando para mim, né? Da variada gastronomia. Fazem da região serrana um dos destinos turísticos mais desejados do país. Estou falando para você da Serra Gaúcha. A Kátia diz que conhece, já foi para lá. E olha, a Serra Gaúcha, ela apresenta um Brasil diferente, com ares europeus e um quê de sofisticação. Lá é sofisticado, né, Kátia? E na Nice Trip, que é a agência que eu estou falando para você, essa agência de viagens, você encontra os melhores pacotes promocionais por preços
imbatíveis. Você tem que conhecer a Serra Gaúcha, gente. É muito linda. A Cátia conhece. Deve ser maravilhoso. É muito bonito, é tudo tão arrumadinho que eu estava falando que parece maquete, não parece cidade. E tem as fábricas maravilhosas de chocolate. Então você entra na loja, em vez de você ir comprar chocolate, você está na fábrica de chocolate. Você compra chocolate na fábrica e é dentro da cidade. Você vê aquele, é tudo artesanal, aquele sabor, aquele chocolate fresco, aquele cheiro de chocolate. Nossa, deve ser não, uma lá é delícia. maravilhoso. Sem falar nas cantinas italianas que tem o tradicional jantar com galeto, vinho e não, tal. o galeto com polenta Nossa! e as massas também maravilhosas, ali colonização italiana. Nossa, olha, se passa muito bem. Tem um restaurante de caça ali também que você pode desfrutar de tudo que é caça, pato, codorna, Nossa, que legal, mas perdiz. carnes bem exóticas, Nossa, assim, você tem uma variedade, um atendimento e tudo muito bonitinho, tudo muito bem cuidado, muito limpinho. As pessoas vivem para o turista, muitas malharias, muitos lugares para fazer boas compras de inverno. Tem lugares assim de casaco, blusas de lã, muito bom. Uma ótima Ótima dica. dica. Eu e a Kátia, nós voltamos essa semana de Nova York, nós viajamos pela Nice Trip, estava maravilhosa a nossa viagem, a gente conta para você aí nos próximos programas, mas eu quero convidar você então para que ligue o 3029-9209, é o telefone da Nice Trip Viagens e Turismo. E a Kátia está linda, maravilhosa, combinando essa blusa do Roberto Cavalli, que ela está no tom de azul com verde, com uma maquiagem linda, com aí um cabelo bem legal, que ela foi produzida pelo Lady Lorde Território. O Lady Lorde Território da Mulher, sempre na minha produção, né? E sempre cuidando da minha boa apresentação aqui no programa, né? Legal, muito bom. Que bom que você esteve conosco. Muito obrigada pela sua audiência. E a gente se vê, você, é claro, sempre comigo aqui no programa Arena VIP. A gente se despede mandando um grande beijo aí e querendo que você sempre esteja conosco aqui no programa, tá bom? Obrigada.